Paz do Senhor, igreja. E as filhas amadas do Pai estão aí? Qual é a sua identidade? Filha amada do Pai. Ninguém jamais vai tirar essa identidade de vocês. Ninguém nunca mais vai colocar na cabeça de vocês de que vocês são menos do que isso. As filhas amadas do Rei, filhas do Rei, princesas lindas do Pai. É isso que vocês são. E não importa se o mundo não te dá valor, não importa. O que importa é o que o céu, ele te dá valor. O que importa é que o teu Pai, o teu paizinho, o teu Abba, ele te ama. Você não é órfã, você tem um pai e o teu pai te ama muito, muito, muito. Então, fica com isso no teu coração. Eu quero voltar para o Rio de Janeiro, mas eu quero saber, e eu vou saber dos frutos, como a Elisete, os frutos daquele trabalho que nós desempenhamos ali naquele encontro. Eu sei que cada uma de vocês vai se tornar, já é uma resgatadora. Eu sei que vocês foram curadas para curar outras mulheres que também vão passar pela mesma dor que vocês passaram. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja, não só para as filhas, mas para os filhos também, né? Tem filho aqui também. A paz do Senhor para os filhos de Deus que aqui estão. É uma honra para mim estar aqui. Eu estive aqui no final de fevereiro de 2020. Logo assim que voltei para o Rio, estourou a pandemia. E eu louvo a Deus porque está todo mundo aqui. Ninguém se perdeu, ninguém morreu, né? Foi uma coisa terrível. Mas eu louvo a Deus porque todos os que eu vi em fevereiro de 2020 estão aqui, para a glória de Deus. Né? O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, como verdadeiramente diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E assim foi aqui, né, com os amados que eu deixei aqui em fevereiro, estão aqui para a glória de Deus. E eu louvo a Deus por essa igreja. Essa igreja, ela é profética. Foi aqui, foi através desse ministério da pastora Francisca, em primeiro lugar, né, onde a gente se conheceu lá, pastora Francisca e Marise viram em mim o que eu mesmo nem via, né? Em 2018, quando a gente fez um seminário de cura e libertação, e ali a gente se conheceu, e ali ela olhou para mim e falou: você vai lá, você vai ministrar. E eu era obreira na casa do Senhor, e cheguei aqui, e foi profetizado na minha vida que eu seria pastora, porque só me chamavam de pastora, e eu dizendo que eu era obreira, acho que Silvana estava no primeiro, né? E as mulheres pastora, e eu falei, não, sou obreira. Por final, já estava cansada de falar que eu era obreira. E eu falei, então eu aceito, vocês estão profetizando na minha vida. Então, o próximo encontro que eu voltar aqui, eu vou voltar pastora. E para a honra e glória do Senhor, assim foi feito. A profecia se cumpriu, o que foi profetizado na minha vida ali naquele lugar. O céu recebeu. E quando o céu recebe, quando o céu libera, homem nenhum na terra pode impedir. Quando o céu reconhece, lembra que nós somos espírito, alma e corpo, e que primeiro as coisas vão acontecer lá para depois vir para cá. Quando o céu bate o martelo lá, aqui a terra vai ter que reconhecer a unção que está sobre você. E assim foi na minha vida, para a honra e glória do Senhor. E foi aqui que eu fui ungida missionária, evangelista, e depois recebi a unção no Rio de Janeiro de pastora, para a glória de Deus. Mas a chave foi virada aqui, através desse ministério, a qual vocês estão debaixo dessa cobertura. Eu quero dizer para vocês
que a cobertura a qual vocês estão debaixo é uma cobertura profética, uma cobertura de homens e mulheres que verdadeiramente vivem a palavra do Senhor. Porque se não fosse assim, nada do que foi profetizado aqui na minha vida teria se cumprido. E tudo que foi profetizado se cumpriu para a honra e glória do Senhor, mas também a palavra diz da honra a quem tem honra. E eu quero honrar o ministério dessa casa, os pastores dessa casa, em especial a minha bispa Francisca, porque eu falei para ela que para mim ela não é pastora, para mim ela é bispa, para mim ela é pastora de pastores. Toda a história dela, todo o caminhar dessa mulher me leva a crer e ver e perceber que o céu já reconheceu ela como bispa. Só falta a terra reconhecer, mas o céu já reconheceu. O céu já liberou sobre ela uma unção de bispa, porque ela não é pastora. Para mim, ela é pastora de pastores. Ela é a minha bispa. Eu peço licença para estar falando isso nesse altar, mas é com temor e tremor do Senhor que eu libero essa palavra profética sobre a vida dela. Porque também como profeta, profetiza do Senhor, eu estou aqui nesse altar liberando essa palavra sobre a vida dela, porque é isso que o céu já reconheceu. Se a terra não reconhece ainda, mas o céu já reconheceu. E eu queria honrar ela nessa hora. Amém? Então, meus irmãos, beber um pouquinho de água. Eu agradeço por terem me chamado pela 4ª vez, por estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Toda vez que eu venho aqui, eu também não volto mais a mesma. Eu boto o pé aqui no aeroporto de Cuiabá uma e saio daqui outra. Eu venho para cá, que eu sou curada. Aqui também o Pai também me molda, me transforma, me muda. E eu volto para lá revestida, diferente do que eu cheguei aqui. Porque eu chego aqui também com o coração quebrantado, entendendo que na mesma forma que eu vou dar, eu também vou receber. Então eu louvo a Deus, eu agradeço pela oportunidade, por terem me trago para esse lugar, por terem investido na minha vida. Houve um custo de passagem aérea, que não é barato. Tem o custo lá da casa da pastora, onde eu estou hospedada e muito bem hospedada. Na casa da irmã Marise também sou sempre muito bem acolhida ali. Então tudo isso é custo, mas isso é um investimento que vocês estão fazendo no meu ministério. E por isso eu sou muito grata. Quero agradecer a todos os irmãos da IBCC por estarem investindo na minha vida, tá? Que o Senhor possa recompensar vocês infinitamente mais, porque a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos que Ele vai fazer. Então, muito obrigada, gente. Tá bom? Tô falando mansinho hoje porque eu tô quase sem voz, porque foi tremendo aquele encontro, né? Eu tô impactada até agora. Eu uso um termo que eu falo lá no Rio, eu tô aleluiada. Eu tô aleluiada, eu tô impactada, eu tô anestesiada com tudo que Deus fez ali nas nossas vidas. Então eu tô assim, muito rouca, mas o Senhor vai me dar graça e eu vou conseguir transmitir a mensagem que Ele me deu para eu transmitir para essa igreja. Muito antes de eu chegar aqui, Ele já tinha me dado a palavra que eu vou pregar aqui. Então eu preciso que você quebrante seu coração, que você abra o seu coração e que você deixe que o Pai fale com você nessa noite. Que você possa se despir de todo o seu eu, conforme acabou de ser cantado aqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Então que essa música que foi cantada aqui agora, ela seja uma verdade na Tua vida e na minha vida. Porque eu tenho temor de cantar essa música. Eu tenho temor, porque no momento que você diz eu não preciso ser reconhecido por ninguém, será que é uma verdade na tua vida? Será que realmente você não está fazendo o que você está fazendo para ser reconhecido pelo homem?
Será que para você basta apenas que o céu te reconheça? Ou será que você quer ser reconhecido pelo homem? Porque na hora que você canta ali, eu canto, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu para que Tu cresça, Senhor. Será que isso tem sido uma verdade e uma realidade na minha e na Tua vida? Será que verdadeiramente você quer diminuir para que o Senhor cresça? Ou será que você quer crescer e o Senhor diminuir? Às vezes a gente só canta, mas a gente não vive aquilo que a gente canta. Os louvores, eles são palavras cantadas, palavras semeadas num solo que é muito fértil, que é o solo do reino de Deus. Nós não podemos apenas cantar por cantar. A gente tem que cantar sabendo que a gente está proferindo. As nossas palavras são sementes que estão sendo lançadas num solo que é fértil. E você tem que saber o que você está cantando. Se não for verdade, irmão e irmã, não canta não. Deixa passar. Não canta não. Porque o Senhor que te sonda, que te conhece, que te formou, que te criou e que me sonda, que me conhece, Ele sabe se aquelas palavras que estão saindo da minha boca é o que verdadeiramente está no meu coração. Então quero dizer para você que eu, primeiramente, estou sendo sondada, estou sendo examinada, esquadrinhada pelo Espírito Santo de Deus. E você também. Você também. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela está em Lucas 15. A partir do verso... eu vou te dizer já já. Lucas 15, a partir do verso 25 até o verso 31, eu quero ler com você. E depois eu vou ler com você também, 1 Coríntios 13, tá bom? Mas primeiro vamos para a palavra que é o tema dessa pregação. Mas depois eu vou também passear lá em Coríntios contigo. E diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a King James atualizada. Então ela é só um pouquinho diferente. Mas vai dar tudo certo. Lucas 15, no verso 25. Vai dizer assim: entretanto, o filho mais velho, o primogênito, estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tanto tempo, há tantos anos, tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo,
tudo o que possuo é igualmente teu. Amém? Até aí? E aí, vamos lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 13. A partir do verso 1. Vai dizer assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. De novo, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Se não tiver amor, de nada serei. Amém? Então, eu vou voltar lá para a palavra que a gente abriu de Lucas. E aí, eu quero falar com você. Todos aqui conhecem a história do filho pródigo? Se nem todos, acho que quase todos. Já ouviu falar do filho pródigo? O filho que pediu a parte da herança dele para o pai e que o pai consentiu, deu a herança, a parte que era dele, e ele pegou tudo e foi embora, foi para a rua, foi gastar toda a herança do pai, né, com prostitutas, e viveu a vida dele lá do jeitinho que ele quis, dissolutamente. E quando tudo acabou, todo o recurso, todo o dinheiro, se abateu uma fome, sobreveio uma fome naquele lugar onde ele estava, e quando até nem mesmo a comida dos porcos ele desejou comer, mas não tinha para ele comer. Quando todas as portas se fecharam para ele, ele caiu em si, diz a palavra de Deus, e ele se arrependeu e ele voltou para a casa do seu pai. E o seu pai abriu os braços e o recebeu com honra, com dança, com música, com a melhor comida. O seu pai colocou no dedo dele de novo o anel de autoridade, colocou uma veste nova de dignidade e colocou as sandálias de filho nos pés dele e recebeu esse filho de volta. Todo mundo conhece essa passagem na Bíblia, essa história do filho pródigo. Mas hoje eu quero falar com você sobre o filho que ficou em casa. Eu quero falar com você sobre o filho mais velho, o primogênito. Aquele que não saiu de casa, aquele que ficou em casa, aquele que nunca desobedeceu o pai, aquele que fez tudo direitinho, que sempre obedeceu, que sempre trabalhou, que ficou em casa. É desse filho que eu quero falar. Porque, como muitos, o tema dessa mensagem é de filho a escravo. É de filho a escravo. Esse filho
ele sempre esteve com o pai. Ele sempre esteve na casa do pai. Ele nunca se afastou, ele nunca se ausentou. Ele não fez como o irmão dele, que pediu a porção dele na herança e foi embora. Ele sempre esteve dentro da casa do pai. Há anos convivendo com o pai. Dentro da casa do pai. Só que perdido dentro da casa do pai. Ele estava mais perdido do que o pródigo. Ele estava mais perdido do que aquele que foi embora. Porque aquele que foi embora, ele sabia exatamente quem ele era. Ele tinha a identidade dele firmada e afirmada. Ele sabia que ele era filho. Mas aquele que ficou dentro de casa, ele não sabia quem ele era. Ele não tinha identidade. Ele estava perdido. Ele achava que ele era um empregado do pai. Ele achava que ele era um escravo também. Ele não entendia que ele era um filho. E ele era o primogênito. E o primogênito, na cultura judaica, ele tem a porção dobrada da herança. Ele tinha 2 vezes mais o que o irmão dele tinha. Só que ele não se comportava, ele não sabia. Ele achava que para ter o amor do pai dele, ele precisava ser um escravo. Ele precisava ser um trabalhador. Porque ele estava dentro da casa do pai. Ele não se ausentou do pai. Ele não desobedecia o pai. Ele fazia tudo religiosamente. Tudo direitinho. Categoricamente para o pai. Só que tinha um problema. Ele não conhecia o pai dele. Ele não tinha relacionamento com o pai. Ele não tinha intimidade com aquele pai. Ele via no pai o patrão, o senhor, e ele se colocava como empregado, como escravo daquele pai. Só que ele era o pai dele e ele era o filho daquele homem. Só que se você for ler, você vai ver que ele se comportou o tempo todo como os trabalhadores do pai dele. Tanto é que quando o irmão dele volta, ele estava no campo, trabalhando. Trabalho, eu posso conjecturar, não está escrito, mas um trabalho árduo. Um trabalho na colheita, na lavoura, no campo. Um trabalho pesado que estava destinado aos empregados do pai dele. Não estava destinado para ele. Quando o irmão dele voltou, ele estava exercendo a função de empregado, de escravo, não de filho. Ele não estava no lugar que era dele, que era filho. Ele estava no lugar do empregado, do escravo. Meus irmãos, a linguagem de amor do escravo é o trabalho. Aquele filho, como ele se colocava no lugar de escravo, de empregado daquele pai, daquele homem, ele achou que para conquistar o amor daquele homem, que era o pai dele, ele achava que ele precisava trabalhar. Porque se ele não trabalhasse, se ele não se mostrasse, se ele não aparecesse trabalhando, ele achava que o pai não ia dar valor para ele. Que o pai não ia amar ele. Porque ele não entendia que ele era filho. Filho é filho. Não interessa o que você faz. Não interessa quem você é. Não interessa o que você fez como filho pródigo. Você é filho. Quantos pais tem aqui? Se seu filho... Marise, você tem um filho lindo. O Lucas. Ele está lá longe de você. Não interessa o que ele fizer lá. Se ele te der orgulho, amém. Mas se ele não te der, ele vai deixar de ser seu filho?
Não, nunca ele vai deixar de ser seu filho. Ele te obedecendo, ele não te obedecendo, ele fazendo tudo direitinho para você, ou ele não fazendo tudo direitinho para você, ele vai ser sempre o seu filho. Filho é filho. Filho tem intimidade com o pai. Escravo, empregado, não tem intimidade com o pai. Empregado ele pode até ser uma pessoa que você goste muito, que você respeite, que você até tenha um amor pela vida dele, mas ele nunca vai ter intimidade com você que o teu filho tem. Nunca. Eu tenho na minha casa a Branquinha. O nome dela é Deusângela, mas a gente chama ela de Branca. A Branca está há 12 anos comigo, desde que a minha filha mais nova tinha 7 anos. A minha filha vai fazer 20 anos esse ano, a Branca está lá em casa. Eu amo a Branca, nós amamos a Branca, acolhemos ela. Ela é como se fosse da nossa família. Só que ela não tem a intimidade comigo e com meu marido que as minhas filhas têm. Você está entendendo? Você pode até ser uma pessoa que o teu chefe, o teu patrão, ele te considere, mas você não vai conseguir chegar a lugares, adentrar a casa dessa pessoa, deitar na cama dessa pessoa. Você não vai conseguir fazer o que só o seu filho vai poder fazer. Porque o filho tem intimidade. Eu estou lá no meu quarto, na minha cama, com meu marido lá deitado. Daqui a pouco abre a porta, entra as minhas 2 filhas e deita uma de um lado e deita uma da outra, o do outro, e ali a gente fica conversando. A Branca, por mais que a gente ame a vida da Branca, por mais que ela esteja há 12 anos dentro da minha casa, ela jamais vai poder fazer isso. Ela jamais vai poder entrar no meu quarto, deitar no meio de mim, do meu marido e ficar ali, porque ela não tem intimidade comigo. A intimidade dela é limitada. Por mais que ela seja uma pessoa muito querida, mas ela tem um limite. E o filho não. O filho, ele tem intimidade, vocês estão entendendo? Então aquele filho que ficou dentro de casa, ele achava que ele era empregado, escravo. Ele não tinha intimidade com o pai dele, ele não tinha relacionamento com o pai dele, ele não conhecia o pai dele, e por não saber quem ele era, ele não sabia o que ele tinha, ele não tomava posse. Ele estava dentro da casa, ele tinha anel no dedo de autoridade, ele tinha vestes reais, ele tinha sandálias de filho, porque o escravo e o empregado, naquela época, andava descalço. Só tinha sandália quem era filho. Quando você via a pessoa que ela estava calçada, você sabia, aquele ali é filho do dono das terras. Porque o escravo andava descalço. Aquele filho que ficou dentro de casa, ele tinha sandália nos pés, ele tinha veste real, ele tinha anel de autoridade no dedo, mas ele se comportava como um mero trabalhador do pai dele, porque ele não conhecia o pai dele. E aí, para ser reconhecido pelo aquele pai, para ser honrado pelo aquele pai, ele tinha que trabalhar igual um escravo. E aí, meus irmãos, eu venho para dentro da igreja. Eu venho para dentro da casa do Pai. Eu venho para dentro da casa de Deus, para dentro da casa do Pai, falar para os filhos que nunca saíram, para os filhos que nunca se desviaram, que sempre estiveram na igreja há 20, 30, não sei quantos anos que estão dentro da igreja, mas que se comportam como escravos, como empregados, que não sabem que são filhos, não têm identidade de filho. E aí, sabe o que acontece? Quando você está dentro da casa do Pai, perdido, você começa a querer ser reconhecido. Você começa a querer fazer tudo que aparece para você fazer dentro da igreja. Nossa, já viu aquela pessoa que ela quer fazer tudo dentro da igreja? É só ela e mais ninguém?
Você já viu isso? A pessoa quer cantar no louvor, a pessoa quer pregar a palavra, a pessoa quer pintar a parede, a pessoa quer fazer tudo. Tudo, ela quer chamar tudo para ela. Porque ela quer ser reconhecida. Ela quer ser aclamada. Ela quer ser publicamente exaltada. Porque ela não sabe que ela é filha, que ela é filho. Para ela poder tampar aquele buraco que está, aquele vazio. Lembra que a gente falou no encontro? Que a paternidade, ela deixa um vazio. A paternidade, quando ela não é bem resolvida aqui na terra, que a gente fica com um vazio dentro da gente. E que só o nosso Pai do céu vai poder tampar, preencher. Ela tem esse vazio tão grande. E aí ela pensa, coitado, que fazendo tudo dentro da igreja, sendo, meu Deus, não tem ninguém mais para fazer mais nada, é só ela. Ninguém sabe fazer nada, só ela que sabe. Ninguém sabe fazer. Se botar essa plantinha aqui, aí ela ou ele, tá? Estou falando ela, é ele, ela, filho e filha. Vai pegar e vai botar. Não, essa plantinha tem que ficar aqui. Porque ela quer reconhecimento público. Ei, se você quer ser reconhecido na terra, se preocupe em ser reconhecido primeiro no céu. Ei, se você quer aparecer aqui, se esconda. Aquela música ali, ela fala assim, ó: debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Se você quer ser publicamente reconhecido, se esconda. Se você quer ser publicamente reconhecido, Mateus 6,6 para você. Entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta, fala com teu pai, que em secreto vai te ouvir e publicamente vai te honrar. É assim que a palavra de Deus manda a gente fazer. Toda vez que eu e você quisermos ser aclamados publicamente, exaltados pelo homem, a gente só vai ficar frustrado, magoado, porque o nosso galardão, a nossa recompensa não vem da terra. A gente não tem que fazer as coisas para o homem esperando ser aclamado, aplaudido e colocado num pedestal, não. A gente tem que fazer as coisas aqui na terra para o homem como se a gente fizesse para o nosso Pai que está no céu. Porque toda vez que tu fizer aqui, esperando ser aclamado, esperando ser exaltado, esperando que o homem te reconheça, você vai viver frustrado, você vai viver amargurado, você vai viver triste dentro da casa do teu pai. Você vai viver, porque aquele filho, ele fazia tudo o que o pai mandava, ele obedecia, mas dentro dele, no coração dele, ele nutria uma mágoa, um ressentimento, ira, raiva, inveja. Inveja. Porque quando o irmão dele voltou, a primeira coisa que ele teve, diz a Bíblia, ele se irou. Ele se irou, ele não aceitou que o pai honrasse o irmão dele. Por quê? O pai estava honrando o filho que foi embora publicamente. E o tempo todo que ele teve dentro da igreja, dentro da casa do pai, ele estava fazendo tudo para ser honrado publicamente. Mas o pai, pelo contrário, em vez de honrar ele publicamente, honrou o filho que foi lá para fora, que andou com prostituta, mas que se arrependeu de verdade. Porque, como eu falei aqui, Deus sonda o teu coração. E aquele filho, quando viu aquele pai, aquele irmão voltar, como assim? Como assim? Se tu não faz o que eu faço dentro da igreja,
Por que Deus está te honrando e não está me honrando? Se tu não faz metade do que eu faço dentro da igreja. Se eu que faço tudo dentro da igreja, com muito amor e perfeição, o Pai não está me honrando, por que eu vou aceitar que o Pai te honre se você não faz metade do que eu faço? É assim. Só que aquele filho, ele já era honrado. Ele já tinha tudo que o pai tinha, era dele. E em dobro, em dobro. Só que só ser honrado pelo pai no secreto não estava bom para ele, não. Ele tinha que ser aclamado publicamente. E aí, ele estava com inveja do irmão dele. Ele não reconheceu a honra que o pai estava dando para o irmão dele. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja assim? Nós não reconhecemos a unção que está sobre o nosso irmão. Nós não respeitamos a unção que está sobre os nossos pastores. Porque a gente acha que não, que ele não é merecedor. Como assim? Como assim que é pastora? Como assim que é pastor? Porque conheço lá de trás e sei da vida pregressa dele, dela. Agora é pastor. Aí agora eu vou ter que engolir isso. Vai ter que engolir isso. E vai ter que respeitar a unção que está sobre ele. Respeite a unção que está sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. Espera o seu tempo. Se esconda debaixo das asas do Pai. Vai para o quarto. Vai para Mateus 6,6. Espera que o Pai publicamente ele vai te honrar. Mas enquanto isso, respeite a honra que está sobre o seu irmão. Não tenha inveja da honra que o Pai está dando para o seu irmão. Porque para ele estar sendo aclamado, honrado, ele passou por um processo que muitas vezes você não sabe, eu não sei. Porque para me ver aqui em cima desse altar, pregando a palavra de Deus aos 51 anos, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Você não sabe da minha vida, você não sabe das provas, você não sabe do choro, de tudo que eu passei dentro do quarto para estar aqui. Então respeite a unção que está sobre o seu irmão. Respeite o anel de autoridade, a sandália, a roupa, a veste que o Pai ele escolheu para dar para ela. Não importa o que você acha, o que você deixa de achar. O que importa é que ele quis honrar. E se você não concorda, vai lá brigar com ele. Chega lá e fala: oh, Deus, que história é essa? Eu que trabalho, eu que faço, eu que sou tão boa, eu que sou tão bom, o Senhor não me honra. Ninguém me reconhece naquela igreja. Mas ela, que não faz metade do que eu faço, o Senhor honra. Chega lá e briga com Deus. Fala com o Pai. Reclama com Ele. E espera Ele te responder. Para ver o que Ele vai falar para você. E aquele homem, quando viu o irmão voltar, em vez de se alegrar. Ei, a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ei, se o tempo de Deus chegou na vida da Marise, dela ser exaltada, ei, eu preciso me alegrar com a alegria dela. Mas chorar com os que choram é fácil. É fácil. Sentar ali do lado da Marise e chorar junto com ela é fácil. Eu quero ver você se alegrar quando ela estiver alegre e você estiver triste. Eu quero ver eu me alegrar quando a honra chegar para ela e não chegar para mim. Eu quero ver eu honrar o meu irmão dentro da igreja quando eu estou passando pela prova. É isso que eu e você a gente tem que entender. Você é filho, mas ele também é tão filho quanto você. Deus te ama muito.
Mas também Deus ama aquele irmãozinho que saiu, que foi lá para fora, que bateu cabeça lá e que voltou arrependido de verdade. Deus ama do mesmo jeito, é filho do mesmo jeito. Então, como irmãos em Cristo que somos, precisamos respeitar a unção que está sobre o nosso irmão. Precisamos respeitar a honra que o Pai está dando para o nosso irmão. Não podemos ter inveja do nosso irmão. Não podemos desrespeitar. É muito sério isso. Se você não concorda, você vai para dentro do quarto. Você fala com Deus, você chora, você se rasga lá. E espera. Espera que a tua hora vai chegar. Mas não se oponha. Não complica. Não faça as coisas para atrapalhar a obra na vida daquela pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele queria ser reconhecido publicamente. E quando o pai honrou o filho dele, o pródigo, e não honrou ele publicamente, ele gritou. Mas ele já era honrado. Quando o pai falou assim: filho, você sempre esteve comigo. Filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está fazendo questão de um cabrito? Se tudo que eu tenho é teu. Ei, nós estamos dentro da casa do Pai, fazendo questão de um cabrito, fazendo questão de migalha. Quando a gente tem a herança, tudo que é do nosso Pai é nosso. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso, é nossa herança. Tem uma música que fala sobre isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A gente não precisa ficar fazendo questão de um cabritinho, não. Ei, o que Deus tem para você é algo muito grande. Você é filha, você é filho. Você já tem anel no dedo, você já tem sandália nos pés, você já tem vestes de realeza. Você é filha do rei, você é filho do rei. Ei, se comporte como tal. Deixa de ser órfão, porque o órfão é que é assim. Ele quer ser reconhecido pelo trabalho dele dentro da igreja. Ei, eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar dentro da igreja, não. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sentar no banco da igreja e ficar quieto, não. Eu só estou te dizendo que não queira ser amado pelo Pai por causa disso. Porque você trabalha para o Deus para a obra, mas você não conhece o Deus da obra. Você trabalha na obra, mas você não tem intimidade com o Deus da obra. O que adianta? O que adianta você trabalhar igual um escravo, mas você não tem intimidade com Ele? Você não conhece Ele, você não tem relacionamento com Ele. E Ele quer ter relacionamento com você de filho, de pai e filho, pai e filha. Ei, você é filha, você é filho, e você não precisa se matar igual um escravo. Está parecendo até aqueles religiosos lá fora da idolatria, que tem que se chicotear, que tem que carregar subir uma escadaria lá na igreja, lá no Rio tem a igreja da Penha, que tem 365 degraus, e as pessoas vão lá e sobem os 365 degraus de joelho. Ei, você está se assemelhando a eles. Você está achando que vai ser mais amado pelo teu pai se você se escravizar, se você se fizer isso. Eles fazem isso porque estão na ignorância. Eles não conhecem Deus como pai. Eles não têm intimidade com o pai. Mas você tem. Você é filho. Ei, você não precisa se matar igual um escravo para ser reconhecido, não. Porque Ele já te reconhece. O sangue de Jesus já te cobriu, já te lavou, já te remiu. Essa coroa que está na tua cabeça, mulher, isso aí, no mundo espiritual, você tem uma coroa linda de filha. Então não precisa
tá se humilhando e tá querendo ser reconhecido pelo homem, não. Porque primeiro a gente tem que ser reconhecido lá no céu. Ei, quando aqueles homens lá, filhos de Seva, foram expulsar um demônio lá de um homem lá, eles viraram para aquele endemoniado, aquele demônio, falaram assim, em nome de Jesus a quem Paulo serve, sai. Aí o demônio virou para ele e falou assim: Paulo eu sei quem é, Jesus eu também conheço, e você, quem que você é? E deu um couro neles. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem fama no mundo espiritual, que você é conhecido, que você é conhecida. Lá você é conhecida, lá você é reconhecida. É lá que você precisa do reconhecimento. É lá, é no mundo espiritual. E os demônios têm que olhar para você e falar assim: naquela ali não. Não, porque aquela ali é filha do pai. Aquela ali, se eu tocar, eu vou cair fulminado aqui. Naquela ali eu não toco, não. Ei, a tua fama, ela não tem que ser no mundo, não. Ela tem que ser no mundo espiritual. É lá que você tem que ser reconhecido. Porque primeiro vai acontecer lá, para depois a terra embasar. Em nome de Jesus. Entenda, você é filho, você é filha, você não é empregado, você não é escravo. Você tem um pai, você não tem um patrão. Ele é o seu pai. Você não está na casa do patrão, você está na casa do seu pai. Então tenha intimidade com o pai. Se você não tem um relacionamento com o pai, se você não tem relacionamento com Deus como teu pai, então vai buscar lá no seu quarto. Vai buscar no secreto. Tem um tempo a sós com Deus. Vai buscar Deus no secreto que Ele vai se revelar para você como pai. Ele vai revelar para você quem Ele é e quem você é nele. Para que você não tenha que ficar dentro da casa do pai querendo ser reconhecido pelos seus irmãos. E aí, se os seus irmãos não te reconhecem, não te exaltam, não te botam num pedestal, você fica como? Ninguém me ama, ninguém me reconhece. Não me dá um cabrito. Mas para aquele meu irmão ali, ó, que nem merece, foi lá e fez um banquete com aquele novilho gordo. Mas para mim, que estou aqui, que nunca saí daqui, que faço tudo direito, não me dá nada, não me reconhece, não me aplaude, não me coloca. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entrega isso hoje. Religiosidade não gera intimidade. Deixa de ser religioso. Deixa a sua religiosidade joga fora e vai ter intimidade com teu pai. Porque ele quer ter um relacionamento contigo como filho e filha. Ele não quer um relacionamento. O que mais Jesus bateu aqui nessa terra quando esteve aqui foi nos religiosos, foram nos fariseus, nos doutores da lei. E ele tinha relacionamento com os pobres, com as viúvas, com as prostitutas, com os bandidos, os ladrões, aqueles que quebrantavam o coração. E chegava perto dele com o coração quebrantado, ele não desprezava. Mas os religiosos que chegavam arrotando santidade, Jesus, pegava eles na palavra, descia a lenha neles. Então, não chega diante do teu pai vestindo uma capa de santidade, uma capa de... Não, tira. Você é filho, você tem intimidade. Você pode chegar, pai, olha, é assim, minha vida está assim, eu sou assim. Pai, tira isso de mim. Pai, Jesus o tempo todo chamou Deus de Pai. O tempo todo Ele nos ensinou que nós temos um Pai. Na oração que Ele nos ensinou, Ele fala Pai Nosso. O tempo todo Jesus se referiu a Deus como meu Pai. Ele é o seu Pai.
Ele é o seu paizinho. Ele te conhece, Ele te compreende, Ele te entende, Ele te ama, independente de quem você seja. Se você trabalha muito, se você não trabalha nada, se você não interessa, você é filho e ponto, e acabou. Você tem intimidade com Ele. E se você não tem, eu chamo você para ter um lugar que eu mais tenho um relacionamento com Deus, onde Deus mais se revela para mim. É no meu quarto, é com a porta trancada, é sozinha, eu e Ele, chorando, me despindo, falando para Ele coisas que eu não falo para ninguém, mas para Ele eu falo. E é ali que depois Ele vai me honrar lá. Então, se você quer ser reconhecido, como foi cantado aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Me perdoa, eu estou falando por mim. Isso é uma hipocrisia, é mentira. Porque a gente quer sim ser reconhecido pelas pessoas, sim. A gente quer ter o nosso ego massageado. A gente quer aparecer mesmo. É da nossa natureza. Mas hoje, desce, tira isso de você. Tira isso, fala: Deus, se reconhecerem quem eu sou dentro da tua casa, Pai, amém. Mas também se não reconhecerem, eu vou continuar te amando, eu vou continuar sendo tua filha, teu filho. E eu sei, Pai, que no tempo certo o Senhor vai me exaltar. Porque a palavra diz que aquele que se humilha vai ser exaltado um dia, mas que aquele que se exalta vai ser humilhado. Então não se exalta na presença do Pai, não. Se humilha. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Humilhai-vos na presença de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. O tempo da honra vai chegar para você. Mas se já chegou para o teu irmão e não chegou para você, espera mais um pouquinho. E abraça o teu irmão e respeita a unção que está sobre o teu irmão. Porque assim você vai estar obedecendo o Pai, você vai estar agradando o Pai. E você vai ter o seu tempo de ser honrado também. Vai chegar, porque Deus não deve nada para ninguém, não. Ele é justo. Ele é justo. Se o homem é injusto, mas Deus não é injusto, Deus é justo. Acredita nisso, confia nisso, espera nele. Amém? E eu já estou terminando. A religiosidade não gera intimidade. Não importa quantos anos de crente você tem. Eu tenho mais de 30 anos de crente. Mas se eu não tiver relacionamento com Deus, se eu não buscar Deus no secreto, se eu não tiver intimidade com Ele, o meu irmão que chegou agora, que tem 2 anos de crente, tem muito mais intimidade, muito mais relacionamento com o Pai vai honrar ele, não vai me honrar, não. Não conheço o Pai, sou religioso, bato no peito que sou, mas na realidade não sou coisa nenhuma, não tenho intimidade com meu Pai, não honro meu Pai, faço tudo. 1 Coríntios vai dizer que se não tiver amor, de nada vai valer. Se você está dentro da casa do Pai, trabalhando igual um burro de carga, trabalhando igual um escravo, mas se a motivação que está te levando a trabalhar aqui dentro não for o amor, eu tenho uma péssima notícia para te dar: de nada vai valer. De nada vai valer. Se você estiver dentro da casa de Deus, querendo ser reconhecido e aclamado pelos homens, se a motivação que está te levando a trabalhar dentro da casa do Pai não for o amor, de nada vai valer. É tempo perdido para você. Então, faça por amor. Por amor. Se você vai ser reconhecido ou não, problema. Faça por amor, que você vai ser, aí sim, você vai ser reconhecido por Ele. Se não tiver amor, de nada vai valer.
Eu posso dar meu corpo a ser queimado, eu posso pegar todos os meus bens, dar para os pobres. Eu posso fazer e acontecer, mas se aqui dentro a motivação que está me gerando isso é eu aparecer, é eu ser aclamada, é eu ser reconhecida pelos homens, de nada vai valer. É por isso que a palavra diz: eu posso ser queimado, eu posso dar tudo o que eu tenho, mas se a motivação do meu coração não for o amor, não vai valer de nada, porque Deus sonda o meu coração e o teu, e Ele sabe exatamente por que você se mata aqui dentro da igreja. Mas você não reconhece a unção que está sobre o teu irmão. Você tem inveja do teu irmão, você não aceita que a honra chegou para ele e não chegou para você. De nada vai valer o que você está fazendo para o Pai. Ele não vai reconhecer, porque Ele sabe o que está passando dentro do teu coração. Amém. João 1:12, para terminar, vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor, Salvador, se você reconhece Jesus na tua vida, se Ele é o teu Senhor, porque não basta Ele ser só seu Salvador, não. Ele tem que ser o teu Senhor. Ele tem que estar no comando da tua vida. Se você entregou a tua vida e tu fez Ele o senhorio da tua vida, você tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Você já não é mais criatura, você é filho, você é filha. Você tem anel no dedo, você tem coroa na cabeça, você tem sandálias nos pés, você tem túnica real. Você é filho e você é filha. Pega essa palavra e bota no teu coração. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, filhas de Deus. É isso que você é. Você é filho. Mateus 3,17. O Pai chegou no dia do batismo do Senhor Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É assim que Deus fala a respeito de você. Essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. É assim que Deus fala a respeito de você, filho. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não importa se o homem vai te reconhecer. Não importa o que você vai fazer. Não importa quem você é. Você é filho. Você é filha. E nada vai mudar essa realidade na sua vida. Não precisa você se matar igual um escravo para ser reconhecido pelo teu pai. Porque tudo que o pai tem é seu. Você só precisa tomar posse do que tudo que Jesus conquistou naquela cruz. É nosso direito, é nossa herança. Em nome de Jesus, coloca isso no teu espírito hoje. Em nome de Jesus, honra o teu irmão. Quando o seu irmão for honrado, não tenha ira, não tenha inveja, não tenha raiva. Honra ele, porque você honrando a ele, você vai ser honrado também. Porque você é tão filho quanto ele. Você é tão amado quanto ele. Se a honra chegou primeiro para ele, não chegou para você, espera só mais um pouquinho. Porque Deus não faz acepção. Deus não tem filhos prediletos. Mas ele tem o tempo dele. E o modo dele. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo. Tem um tempo e tem um modo estabelecido por Deus para acontecer na tua vida. Espera o tempo de Deus se cumprir. Espera com paciência no Senhor, como disse o salmista. Que o tempo de honra vai chegar na tua vida. Você é filho. Você é raridade. Amém.